Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termoquímica, falando um pouquinho sobre o cálculo da variação de entalpia. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com áudio e os slides por enquanto, tá bem? Falando sobre a entalpia de uma reação, nós vamos ter o seguinte, que em cada reação química, a substância ela apresenta uma quantidade de energia que é chamada de entalpia. E essa entalpia é representada pela letra H. Bom, e aí nós temos que a entalpia é a quantidade de calor absorvido ou liberado a uma pressão constante durante uma reação. E aí, como que nós podemos determinar essa entalpia? Não é possível determinar a entalpia de cada substância, mas nós podemos medir a variação de entalpia, que vai ser o ΔH de uma reação utilizando um calorímetro. Como que nós podemos fazer isso? A variação vai ser a quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo. A variação da entalpia é uma quantidade extensiva, ela depende da quantidade dos reagentes e dos produtos. Nós vamos fazer esse cálculo utilizando o seguinte, ΔH vai ser igual ao H final menos o H inicial. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes vai ser o valor da variação da entalpia. Bom, e aí essa variação vai estar na diferença dos produtos e dos reagentes. Como vai ficar a entalpia, então, nas reações exotérmicas e endotérmicas? Nas reações exotérmicas, que são reações que ocorrem com liberação de calor, a entalpia dos produtos ela vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, certo? Então, aqui nós vemos no gráfico que o reagente é maior do que produto, certo? Produto menor do que reagente. Nós temos a reação exotérmica no gráfico. Sempre na reação exotérmica, nós vamos ter o ΔH negativo, tudo bem? E na reação endotérmica, como que vai ficar? Reações endotérmicas ocorrem com a absorção de calor. A entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, olha, produto maior do que reagente. E o ΔH, numa reação endotérmica, sempre vai ser positivo, vai ter o sinalzinho de mais, certo? Então, reação exotérmica, negativo, sinalzinho de menos. Reação endotérmica, positivo, sinalzinho de mais. Tudo bem? E aí vejamos aqui um exemplo. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, que são denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir. E aí então nós temos aqui o gráfico. Entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos, certo? Quando a entalpia do reagente é maior do que a do produto, nós temos uma reação exotérmica. Vejamos o segundo exemplo. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma boca de fogão e água fervendo na outra boca de fogão. Com relação a esses processos, nós podemos afirmar que o gás queimando vai ser exotérmica e a água fervendo endotérmica, certo? Libera o calor. E aí, então, nós temos um exotérmico e dois endotérmicos. A reação H2 mais meio de O2 dando H2O é exotérmica. Por que ela é exotérmica? Porque ela libera calor. Tudo bem? Em uma equação termoquímica, nós precisamos indicar a variação de entalpia, que é o ΔH, o estado físico de todos os participantes, se é gasoso, sólido, líquido, vapor, nós precisamos indicar, bem como as variedades alotrópicas. O que são variedades alotrópicas? Por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, são variedades alotrópicas. Gás oxigênio, gás ozônio. A temperatura e a pressão em que ocorreu, nós temos que representar, e o número de mol dos participantes, que aí são os coeficientes estequiométricos. Então, vejamos, aqui nós temos os coeficientes estequiométricos. 1 mol de carbono grafite reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono. A uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, e nós temos que a variação da entalpia é menos 394, que indica uma reação exotérmica, certo? Quilojoule, nós temos aqui também, podemos representar em joule, ou em quilocaloria, ou caloria, certo? Mas é mais comum a gente ver quilojoule. Vejamos aqui o exemplo seguinte.
Se a gente dobrar as quantidades dos coeficientes estequiométricos, o número de mol, o calor liberado vai ser o dobro. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, antes a gente tinha 1 mol, passamos a ter 2 mol. Então, nós dobramos todas as quantidades. Se a gente dobra, vamos multiplicar 394 por 2, que vai dar 788. O sinal permanece o mesmo, certo? Negativo, indicando uma reação exotérmica. Agora, se a gente inverter essa reação, o ΔH do processo direto vai ser igual ao ΔH do processo inverso, só vai mudar o sinal. Então, se a gente coloca esse produto, que é o gás carbônico, virando reagente, certo? Invertemos a reação, nós invertemos aqui o que antes era reagente vira produto, certo? Nós vamos ter que o valor é o mesmo, ó, 788. O que vai mudar? O sinal. Vai virar aqui uma reação endotérmica. Tudo bem? Então, no sentido direto, ela é exotérmica. No sentido inverso, essa reação é endotérmica. Tudo bem? Quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos ter o ΔH de vaporização. ΔH de vaporização, sinal positivo, endotérmico. Quando ela passa do líquido para o sólido, ΔH de solidificação vai ser negativo, exotérmico. Tudo bem? Tá? Então, aqui nós temos o líquido virando gasoso, líquido virando sólido, solidificação. Ok? Vejamos aqui um exemplo. De acordo com a combustão do etanol, C2H5OH, de ΔH menos 1.373 kJ, responda: qual a quantidade de calor liberado na formação de 5 mol de CO2? Então, é o seguinte, nós temos uma combustão. Combustão é sempre o combustível, que nesse caso aqui é o etanol, mais gás oxigênio, dando gás dióxido de carbono e água, certo? Então, nós temos essa reação. E aí a gente precisa balancear. Balanceando, nós vamos ter aqui os coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Pausa o vídeo, tenta fazer o balanceamento para conferir aí certinho. E aí nós temos o seguinte, 2 mol de CO2 vai liberar 1.373 kJ. E 5 mol, que é o que está perguntando aqui, vai liberar quanto? 3.432,5. 5 vezes 1.373 dividido por 2, tá bem? E aí eu não preciso colocar o sinal, porque aqui obviamente é negativo, porque é combustão. Toda combustão é exotérmica, o sinal é negativo, tá bem? Toda combustão é exotérmica. E aí falou que foi liberado, não precisa colocar o sinalzinho de menos. Qual é a energia liberada, certo? Na queima de 230 gramas de etanol. Foram dadas as massas. O que a gente precisa saber? A massa molar do etanol. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Pausa o vídeo e calcula a massa molar, tá bem? 46 gramas corresponde a 1 mol, certo? E 1 mol de etanol vai produzir, né, vai liberar menos 1.373 kJ. E 230 gramas, 1 mol é 46 gramas, 1.373. E 230 vai liberar para nós 6.865 kJ. Tudo bem? Vejamos agora a relação entre a entalpia e a energia interna. Sempre que a gente tiver uma reação em fase gasosa e um comportamento do gás como um gás ideal, nós vamos calcular a variação da entalpia pela variação da energia interna mais a variação do número de mol do gás vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Tudo bem? Em Kelvin. Então vejamos aqui, olha. Um calorímetro de volume constante mostrou que a perda de calor que acompanha a combustão de 1 mol de moléculas de glicose na reação abaixo, e aí vai dar aqui a reação para nós, vai ser 2.559. Esse 2.559 é a variação da energia interna em 298 Kelvin, que é a temperatura do sistema. Tudo bem? Qual a variação da entalpia na reação? A capacidade calorífica do calorímetro é igual à capacidade calorífica do meio reacional, certo? Então, nós temos ali o calorímetro que mostrou uma perda de calor, tudo bem? Bom, e aí agora a gente vai calcular, substituindo nessa fórmula, o ΔU é 2.559 kJ,
12 menos 6, de onde saiu 12 menos 6? É a variação, é o ΔN, que vai ser 12 dos produtos, certo? Menos 6 dos reagentes, tudo bem? E aí, então, nós vamos ter aqui 6 mol é o valor do ΔN. 8,314 é o valor de R em Joule, e aí nós colocamos aqui Joule por Kelvin vezes mol, certo? E aqui 298 Kelvin. Vamos passar esse quilojoule para Joule, porque o nosso R está em Joule, tá? Só multiplicar por 1000, 12 menos 6 que dá 6. Nós vamos poder cortar mol com mol, Kelvin com Kelvin, certo? Para a gente poder ter a resposta em Joule, ok? 6 vezes 8,314 vezes 298 dá 14,865. Pausa o vídeo e faz o cálculo, tá bem? E sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então, nós vamos ter 2,544, 135, divide por 1000 para passar para quilojoule. 2,544 quilojoule. O valor da variação da entalpia vai ser bem próximo do valor da variação da energia interna, certo? Vejamos outro exemplo. Quando 0,13 gramas de benzeno C6H6 queima em excesso de oxigênio em um calorímetro de pressão constante calibrado, então, o calorímetro de pressão constante, isso é importante para nós, certo? Cuja capacidade calorífica é 551 joule por grau Celsius, a temperatura do calorímetro aumenta 8,60 graus Celsius. Esse, então, é o nosso ΔT, a variação da temperatura. Tudo bem? Escreva a equação termoquímica. E aí foi dada a equação para nós. Para escrever a equação termoquímica, nesse caso aqui, falta o ΔH, que vai ser negativo, porque é uma reação de combustão. Tá bem? Então, nós já sabemos que essa reação é uma reação de combustão, o ΔH, então, é negativo. E aí, capacidade calorífica vai ser igual ao calor dividido pela variação da temperatura, certo? Como nós vimos na aula passada. E esse calor é um calor a pressão constante, né? Então, nós temos aqui que o calor a pressão constante, ele vai ser, então, a capacidade calorífica vezes o ΔT, tá bem? E esse calor a pressão constante é igual ao ΔH. Então, ΔH é capacidade calorífica vezes o ΔT. Substituindo na fórmula, nós vamos ter 551 vezes 8,60, que vai dar 4.738,6 joule. Passando para quilojoule, nós vamos ter 4,73 e aí 4,7386. E aí a gente pode passar para 4,74 kJ, tá bem? Esse 4,74 kJ, ele corresponde a 0,113 gramas de benzeno. E aí nós temos aqui 2 mol de benzeno. O que a gente tem que fazer então? Nós vamos calcular a massa molar do C6H6, que vai dar 78 gramas por mol. Então, 78 gramas corresponde a 1 mol, certo? 0,113 gramas vai corresponder a quantos mols? 0,014. E aí, nós vamos fazer o quê? 0,0014 vai ter um ΔH de 4,74. E 2 mol, que é a quantidade que nós temos aqui em mol do benzeno, vai dar para nós menos 6.771,4 kJ, certo? Nós temos os fatores que alteram a entalpia: temperatura, pressão, estado físico, número de mol, variedade alotrópica da substância. Todos esses fatores, eles alteram a entalpia da reação. Também é o seguinte, criou-se um referencial para fazer uma comparação, que é a entalpia padrão, representada por H0, H0T, certo? Então, H0 é a entalpia padrão. Essa entalpia padrão, ela vai considerar a pressão de um bar. Nós podemos considerar a pressão em ATM, certo? Pode ser um ATM, mas o correto seria um bar, mas a gente considera ATM. A temperatura do sistema é importante, certo? Substância pura, nós não podemos ter mistura para a entalpia padrão, para dizer que é entalpia padrão, então é substância pura. O estado físico mais comum, por exemplo, o estado físico mais comum da água é o estado líquido, certo? Forma alotrópica mais comum entre carbono grafite e carbono diamante. Qual é a forma alotrópica mais comum? Carbono grafite, certo?
O estado padrão de uma substância que vai corresponder, então, à sua forma mais estável, a 1 atm 25 graus Celsius, certo? Sempre que falar estado padrão, é forma mais estável, 1 atm 25 graus Celsius. Nós vamos ter que, para substâncias simples, nós temos que o estado padrão vai ser igual, vai corresponder à entalpia igual a zero. Então, substâncias simples no estado padrão, entalpia igual a zero. Exemplo disso, H2, substâncias simples no estado padrão, certo? Gasoso. Tudo bem? Ferro no estado sólido, substâncias simples no estado padrão, a entalpia, então, do ferro vai ser zero. Ok? Nós vamos voltar a ver isso mais para frente. E aqui nós temos o seguinte, que numa reação de combustão do metano, quando a água vira gasosa, no estado, passa por estado gasoso, nós vamos ter uma liberação de menos 802 kJ. Então, aqui, ó, reagente maior do que produto e 802 kJ de liberação. Quando a água passa para o estado líquido, aí o ΔH aumenta para 890 kJ. Então, nós vamos ter aqui que aumenta mais 88 kJ, ok? Para dar os 890 kJ de variação de entalpia. Bom, para essa aula, então, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós continuamos falando sobre a termoquímica. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.